Você já ouviu falar em neném? São jovens de 18 a 24 anos que não trabalham nem estudam. De acordo com a OCDE, no Brasil, 36% dos jovens estão nessa situação. A Silvia Arantes tem mais informações. Silvia, tem um porquê dessa situação? Boa tarde. Boa tarde, Eliara. Sim, tem a falta de políticas educacionais aí ao longo dos anos, que não acompanham aí principalmente as evoluções tecnológicas e principalmente aí as necessidades desses jovens. E o que chama atenção nessa pesquisa, Eliara, que o nosso país só perde para a África do Sul, ou seja, os dados aí são alarmantes. Mas para falar melhor a respeito dessa pesquisa e o porquê de tudo isso, eu vou conversar agora com o presidente do Instituto Promover, Valdinei Valério Silva. Boa tarde. Quais seriam essas necessidades e por que esse número tão alarmante, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala de jovens entre 18 e 24 anos? Perfeito. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. Boa tarde a todos os telespectadores da PUC TV. Silvia, Eliara, esses são problemas que são um acúmulo. Na verdade, como em qualquer situação trágica, e essa é uma situação muito trágica, como a queda de um avião não cai pura e simplesmente por um único motivo. Nós não chegamos a esse ponto no nosso processo educativo por um único motivo. Isso é fruto de sucessivos equívocos no que diz respeito à implantação e à implementação de uma política educacional que venha de encontro não só com a na necessidade do jovem, mas também que esteja ouvindo a questão do mercado de trabalho. Porque o que nós temos hoje é um índice, sobretudo no ensino médio, alarmante também no processo de desistência. Então, essas questões têm que ser consideradas a fim de que haja uma mudança radical nesse processo para que nós possamos, de fato, vislumbrar novas questões positivas em relação à educação brasileira. E qual o perfil desses jovens? A gente percebe principalmente que você estava falando aí que são pessoas pobres, pardos e negros. A verdade é que sempre são pessoas pobres, agravados pela questão das mulheres, que chegam a 60% desse público, e dentro desse público ainda a grande maioria são negros, mas sobretudo há uma predominância da pobreza. Então, assim, essas questões que alarmam a nossa educação, que fazem com que o jovem desista ou que as perspectivas sejam limitadas, ela está muito ligada à questão socioeconômica. E o que poderia ser feito para mudar essa atual realidade? Olha, nós vivenciamos uma situação em que a pandemia, ela nos revelou todas as nossas fragilidades. A falta de investimento em novos métodos, a questão da tecnologia que tem que ser implementada e implantada, a questão da falta de acesso à internet, que isso também dificulta muito hoje a situação dos estudos, e também ouvir aquilo que o mercado tem a dizer em relação ao processo de formação. Obrigada pelas informações, boa tarde. Eliara, é isso aí, como disse o Valdinei, ainda faltam políticas educacionais e muito incentivo. É alarmante, 18 a 24 anos desses jovens aí no Brasil, 36% aí nem estudam e nem trabalham, ou seja, falta muito ainda para a gente poder ter uma economia e um país muito melhor com educação e acesso para todos. Aí, Eliara, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Silvia, pelas informações, uma boa tarde para você.